Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje depois de muitos anos eu comprei uma nova Bíblia de Jerusalém, tá? Aquela minha já estava caindo aos pedaços, a capa já estava solta, algumas folhas amassadas. Então eu decidi comprar uma Bíblia nova, tá? Até para fazer os vídeos melhores. Também estou sem óculos nesse vídeo para facilitar a leitura, tá? Para não ter que ficar forçando muito a vista. Então eu vou aproveitar essa compra e responder um comentário de um homem chamado Vilmar Constantino, que ele comentou no meu vídeo sobre os 7 reis do Apocalipse, que a minha análise foi muito superficial e que eu nem sequer citei Daniel. O que Daniel tem a ver com o Apocalipse, gente? É isso que os protestantes fazem. A escatologia protestante é futurista e eles fazem uma salada mista. Eles pegam lá um versículo de Daniel, junta com Tessalonicenses, pegam o sermão profético de Mateus 24, pegam um versículo do Apocalipse e eles criam uma escatologia que não tem nada a ver, que não bate em nada na Bíblia. E isso é transmitido de geração em geração, de igreja em igreja, de pastor para pastor. Então cada pastor novo que surge, que nem aquele garoto lá, o Miguel Oliveira, e é Miguel Oliveira, tá o nome dele mesmo, tá? Viu? 3 pessoas me corrigiram aquele dia que eu fiz o vídeo, mas até agora todo mundo chama ele de Miguel Oliveira, tá? Esse garoto ele já aprende errado. Então se um dia ele for pregar lá na igreja dele, que ele cobra 3 mil reais por cada pregação maluca daquela, se ele for falar de escatologia ele vai falar a mesma coisa. Não porque vai vir uma besta, que vai vir um anticristo, porque Paulo falou, porque Daniel falou, que não sei, aquela salada mista que não tem nada a ver. Porque os protestantes eles não estudam os livros individualmente, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, o que cada livro está falando. Na verdade a palavra anticristo na Bíblia, ela só aparece nas epístolas de João, pessoal. Só. Não tem nenhum outro livro sequer da Bíblia. Mas eles conseguem misturar anticristo com o homem da perdição lá de Tessalonicense, com Daniel, que não tem nada a ver com isso, e com Apocalipse. Isso eles conseguem. Então vamos dar uma analisada aqui, já vou aproveitar minha Bíblia nova, vou mostrar alguns pontos para você. Primeiro aqui é a profecia dos 7 reis. Olha o que a Bíblia de Jerusalém comenta. E lembrando, pessoal, que quando eu uso a Bíblia de Jerusalém como referência, não é que ela seja a verdade, tá? Não, ela tem coisas que eu discordo também, tá? Mas como a Bíblia de Jerusalém, ela passou por todo um aparato crítico com especialistas, tá? Ela tem toda uma história por trás dessa Bíblia, que ela foi escrita lá por padres em Jerusalém, que pegaram vários manuscritos, códigos originais, e eles foram traduzindo. Quer ver? Deixa eu ver aqui no comecinho, que se eles falam aqui o nome dos tradutores e cada área deles, para vocês verem. Então, bem ou mal, são especialistas que colaboraram para fazer esse rodapé, tá? Aqui, ó, aqui são os tradutores, mas os tradutores aqui é para o português, que a primeira versão dela foi em francês. Aqui tem a revisão exegética, ó, Gilberto da Silva Gorgulho, Ivo Storniolo, os 2 católicos, e tem também José Bortolini, Ana Flora Anderson e Euclides Martim Balaquim. Esses 3 não são católicos, por isso que ela é considerada ecumênica. Revisores literários, tem 4 nomes aqui, ó, José Dias Goulart, Honório Dal Bosco, Manuel Quinta e Iranildo Bezerra Lopes, tá? E aqui tem os principais colaboradores e as suas áreas que ajudam nessa Bíblia. Aqui tem algumas siglas, ó, José Macabeus, P. Avoam, A. Baruch, P. Benote e assim por diante, tá? Aí tem linguistas, historiadores, exegetas. Ó, o trabalho foi realizado com a colaboração de diversos tradutores por um comitê de revisão com a participação de... Aí eles colocam aqui uma lista de nomes, tá? Todos esses especialistas, cada um em sua área, ajudaram a compor essa Bíblia. Por isso que ela não é só uma boa tradução, porque ela também tem erros, tá? Mas ela tem um excelente rodapé e ela é famosa por isso aqui, ó. Porque o rodapé são pessoas que já estudaram exaustivamente o tema, então elas conseguem transmitir uma informação mais verdadeira. Eu também procurei hoje a Bíblia Teb de estudos, que dizem que é muito boa, mas eu não achei. Talvez por essa loja ser católica, então talvez eu tenha que procurar em outro tipo de livraria, de Bíblias, para achar essa Teb. Mas essa aqui já é muito importante, tá? Olha o que ela diz aqui na parte da profecia dos 7 reis. 7 imperadores romanos, o 6º dos quais reina atualmente, 7 é o número simbólico de totalidade, e João não se pronuncia sobre o número e a cronologia dos imperadores. Mas aqui a Bíblia é clara, ó, são 7 imperadores romanos. Por que a Bíblia diz isso? Porque esses 7 reis, eles são da besta. E a besta, que nós vimos no capítulo 12, é Roma. Não tem como negar isso. Até o termo em grego, therion, é o mesmo termo que aparece em Daniel, nas 7 feras. Daniel não viu 7 feras? Um leão alado, um boi com 2 cabeças, aliás, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças, etc. O que eram aqueles animais de Daniel? Eram impérios estrangeiros. E aqui no Apocalipse também, a besta é um império estrangeiro. E qual que era o império estrangeiro na época do 1º século? Roma.
Então, é óbvio que aqui os 7 reis, ó, são também. Ou seja, também por quê? Porque também são reis. São os 7 reis de Roma. Agora, querer jogar isso para o futuro ou para papas é de uma imbecilidade sem tamanho e é uma falta de respeito com aquilo que o autor escreveu. Tá? Então aqui também o rodapé está sendo bem simples, bem superficial, que nem eu. Agora vamos ver aqui primeiro Daniel. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui da introdução a Daniel. Ó. Aqui tem toda uma introdução falando do livro, datação, propósito, épocas, acréscimo, tudo. E aí vamos lá ver que interessante. Ó. Eu já li isso aqui uma vez para vocês, tá? Essa data tão recente do livro explica sua posição na Bíblia hebraica. Foi admitida após a fixação do cânone dos profetas. Não, um pouco antes, perdão, pessoal. A data dessa é fixada pelo testemunho, claro, fornecido pelo capítulo 11, as guerras entre Seleucidas e Lágidas. Então no capítulo 11 você vê lá que tem um bode que veio do norte, dando muito chifre, e depois veio um carneiro, se chocou com o bode, não sei o que. Até ele fala, o bode é Javã, que é uma referência à Grécia. Então a gente sabe que esse livro foi escrito nesse período, dos Seleucidas, no período grego. É uma parte do reinado e uma parte do reinado de Antíoco Epífanes. Nele são narradas com grande luxo de pormenores insignificantes para o propósito do autor. Esse relato não se parece com nenhuma profecia do Antigo Testamento. Preste atenção. E apesar de seu estilo profético, relata acontecimentos já ocorridos. Entenderam? Eu vou repetir. Apesar dele ter um estilo profético, o livro de Daniel, ele relata acontecimentos que já aconteceram, porque ele foi concluído esse livro pouco antes da morte de Antíoco Epífanes. Então tudo que Daniel está falando aqui no livro é do passado. Não tem nenhuma profecia para o futuro de Daniel. As profecias dele se encerram ali, no período Seleucidas. Então não tem nada ali em Daniel que é para o futuro. É que os protestantes, vou repetir, eles pegam esse livro, eles não estudam o livro, aí ele joga aquelas profecias como se fosse para milênios no futuro. Lembrando que Daniel nem é real, tá? Ali é só um livro apocalíptico para transmitir uma mensagem de esperança para uma comunidade judaica que estava sendo oprimida pelos gregos. Só isso. Mas eles conseguem não só ver aqui como se fossem profecias reais, eles acreditam nisso, e ainda acham que são profecias para milênios depois. Eis que eu vi um chifre pequeno, cresceu, é profecia. Tá, Deus ia falar lá para Daniel, para os judeus, uma profecia para mais de 3.000 anos depois, não, 3.000 não, 2.000 e pouco, né, que é dá uns 200 anos antes de Cristo, 2.000 e pouco, 200 anos depois? Fala sério, né, pessoal? Não faz sentido. Mas a partir de 11:40 ele muda o tom. O tempo do fim é anunciado de um modo que recorda os outros profetas. Aqui o tempo do fim eu já expliquei, que fim em grego é telos. Não é fim, é finalidade, tá? Ou o fim, no caso daquele período da lei dos profetas. O livro teria sido composto, portanto, durante a perseguição de Antíoco Epífanes e antes da morte dele, antes mesmo da vitória da insurreição macabaíta, isto é, entre 167 e 164 a.C. Então o que Daniel tem a ver com os reis do Apocalipse, que já é Império Romano, e o que Daniel teria a ver com papas, pessoal? Explique aí para mim. Ele está falando de Antíoco Epífanes, da opressão. Eu tenho uma playlist inteira de Daniel explicando o livro, se quiserem. Pode ser até o próximo livro que eu vou analisar, se quiserem. O que tem a ver com Papa isso daqui, pessoal? Não havia nem Cristo na época de Daniel, nem cristianismo, nem Igreja Católica, que dirá Papa. Mas eles pegam isso daqui de uma forma desonesta e querem dizer que tem a ver lá com uma ligação com o Apocalipse. Não tem, pessoal. O livro foi escrito na época dos Seleucidas para transmitir uma esperança daquela época para aquele povo. E por fim eu vou ler um pedacinho aqui da introdução do Apocalipse. Deixa eu só ver aqui se eu acho a parte da data. Bom, quanto à data de composição do Apocalipse, admite-se bastante comumente, preste atenção que isso aqui tem a ver com o vídeo anterior que eu falei, tá? Que ele tenha sido composto durante o reinado de Domiciano. Você lembra que eu falei que uma das hipóteses do 8º rei ser Domiciano no vídeo anterior? É por causa disso. Porque a literatura apocalíptica, ela tenta transmitir uma esperança para o povo, mas disfarçando os elementos. Às vezes citando um personagem, mas se referindo a outro. Que nem Daniel, ele está se referindo a Antíoco Epífanes, mas só que ele escreve como Nabucodonosor. Tudo aquilo que você lê em Daniel de Nabucodonosor não é Nabucodonosor. Ali tem erros históricos, geográficos. O autor mostra até ignorância acerca da Babilônia, da cultura, história, etc. É porque não é de Nabucodonosor que ele está falando, é de Antíoco Epífanes.
Ele está usando Nabucodonosor só para disfarçar dos opressores. Se alguém fosse perguntar, achasse uma carta, um pedaço do livro, ele ia falar, não, isso aqui é um antigo inimigo de Israel. Mas na verdade era Antíoco Epífanes. É o mesmo que o Apocalipse faz, que ele podia estar falando de Domiciano, mas aí para disfarçar ele coloca a palavra besta. O rei, o oitavo rei é a própria besta e vai à perdição. Se algum romano tivesse acesso a essa carta do Apocalipse, eles iam falar, não, isso aqui é mitologia judaica, nós estamos falando de reis de Israel. Eles não iam perceber que era do próprio imperador romano, senão eles estariam perdidos, tá? Então, tenha sido composto durante o reinado de Domiciano, pelo ano 95. Outros, e não sem alguma probabilidade, creio que pelo menos algumas partes já estariam redigidas desde o tempo de Nero, pouco antes de 70. Vocês lembram que eu falei que a outra hipótese era Nero, que era considerada besta por alguns cristãos? Então, Domiciano, Nero. Então alguns acham que esse livro é da época de Domiciano, mas alguns trechos dele já haviam sido escritos na época de Nero, com o mesmo propósito: alertar a comunidade cristã de uma besta, que seria um inimigo terrível, sem poder falar o nome claro da besta. Por isso que o autor chega a escrever assim, quem tiver entendimento que calcule o número da besta, porque é número de homem, é um ser humano, não é um deus, é um homem. Aí ele coloca, seu número é 666, que tem uma variação também de 616. Os dois números batem certinho com Nero César, tanto em grego quanto em hebraico. É Nero, tá? Seja que optemos pelo tempo de Domiciano, seja pelo de Nero, é indispensável para bem compreender o Apocalipse e reinseri-lo no ambiente histórico que lhe deu origem, um período de perturbações e de violentas perseguições contra a igreja nascente. Pois do mesmo modo que os apocalipses que o precederam, especialmente o de Daniel, e nos quais manifestamente se inspira, é escrito de circunstância destinado a reerguer e a robustecer o ânimo dos cristãos, escandalizados, sem dúvida, pelo fato de que a perseguição tão violenta se tenha se desencadeado contra a igreja daquele que afirmara: não tem mais, eu venci o mundo. Esse é o estilo apocalíptico. Você está escrevendo para uma comunidade perseguida e oprimida. O que tem a ver com Papa isso daqui? Nada. Nada a ver com Papa. São 8 reis, que nem eu falei no vídeo anterior. O oitavo nós podemos ter a opção de Nero ou a opção de Domiciano. Vai de cada um. Alguns comentaram que acharam Nero mais coerente, até porque tinha aquela profecia que Nero ia ressuscitar. E outros acham que é Domiciano mesmo, porque Domiciano era o próximo que ia perseguir de uma forma violenta a igreja cristã. Então, tirem suas conclusões. Agora, o que Daniel tem a ver com isso? Nada. O autor de Apocalipse, ele utiliza, sim, alguns simbolismos de Daniel, justamente porque ele sabe que as pessoas conheciam o livro de Daniel, elas iriam entender. Quando ele fala, eu vi uma besta subindo do mar, as pessoas iam entender que a besta era um império estrangeiro, porque Daniel viu 4 bestas. Então ele usa, assim, elementos de Daniel, vários, como um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, etc e tal. Mas não tem nada a ver o livro de Daniel com o Apocalipse, pessoal. Porque o livro que veio antes, ele não tem como ele ser influenciado pelo livro que veio depois. É o contrário, o Apocalipse pode ter sido influenciado por Daniel, mas Daniel não. Então, o que Daniel tem a ver com os papas, pessoal, ou com os 8º reis do Apocalipse? Aqueles 8º reis era de uma besta que estava sentada sobre 7 colinas. Daniel cita isso? Cita em algum momento que tinha alguém que viria de uma cidade de 7 colinas para poder perseguir o povo judeu? Ou a igreja cristã? Nem tinha cristianismo na época de Daniel, pessoal. Então é lamentável, sabe? As pessoas eles não estudam a Bíblia, os livros direitinho, e aí eles fazem essa salada mista e enganam as pessoas. Como diz o Sabino e o Antônio Miranda, né, sobre o Iago Martins, eles enganam por ignorância. Eles não estudam, e quando alguns estudam, eles se negam a ver a verdade, querem manter a loucura escatológica deles para enganar os fiéis, de que vai vir uma besta, vai vir um anticristo, o anticristo vai te pegar, amadinho, dá o seu dízimo, colabore para Jesus te salvar. É só enganação, pessoal. É charlatanismo, é enganação. Essa semana eu estava conversando com um amigo no WhatsApp, né? Porque eu não fiz teologia. Eu tenho um vídeo sobre isso no canal, tá? Faculdade. Que eu digo, é só enganação. Eu tenho vergonha na cara, para depois ter que subir num púlpito e ficar pregando essas bobagens para as pessoas. Coisas que já aconteceram. Vocês viram que eu li aqui Daniel. Daniel estava escrevendo sobre fatos já ocorridos no passado. Quando ele estava escrevendo na época de Seleucida, ele está escrevendo tudo que já aconteceu. Então, para que ficar enganando as pessoas, pessoal? Não dá, né? Então tá aí, pessoal. Só um videozinho breve, tá? Tô um pouco cansado que eu fui lá em Santana hoje comprar essa Bíblia. Mas enfim, quem gostou já sabe. Dá um like aí, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nos grupos para as pessoas verem, comente também que sua opinião é muito importante. E muito obrigado por ter assistido, tá? Paz a todos.